Você que acompanha o Suno Notícias já sabe, todo o conteúdo que a gente faz, as lives que a gente produz, sempre são acompanhados de relatórios gratuitos. Nesse aqui não é diferente não. Dá uma olhada na descrição desse vídeo, também no nosso podcast, para você fazer download gratuitamente e continuar caminhando na sua jornada de investidor. Uma das mais conhecidas e respeitadas economistas brasileiras, Zeina Latif tem uma carreira notória no mercado e na academia. Já foi professora na Universidade Presbiteriana Mackenzie e no IBMEC, pesquisadora na Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que é da USP, universidade onde se formou, fez mestrado e doutorado em economia. No mercado, passou pelo Bilbao Vizcaya, ABN AMRO, ING Bank, Royal Bank of Scotland e XP Investimentos. Atualmente atua como consultora econômica e integra a equipe responsável pelo programa econômico do pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, João Dória, atual governador do estado de São Paulo. Zeina, obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vindo ao Suno Notícias. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade e agradeço as palavras generosas. Zeina, vamos começar entendendo como que foi o seu contato. Você é uma economista bastante reconhecida, né? Talvez você tenha se tornado até conhecido do grande público no período em que você foi economista-chefe na XP Investimentos. Como que acontece esse contato entre a Zeina, economista, até intelectual pública, e o governador do estado de São Paulo? Vocês já se conheciam? Como que ele fez esse convite e por que você aceitou? Olha, eu procuro, mesmo já antes do meu trabalho na XP, eu sempre procurei conversar com a imprensa. Eu entendia que era um papel, né, como economista, ainda mais que eu estudei em universidade pública, eu achava que era obrigação, né, procurar explicar para a sociedade os dilemas, os problemas da economia. Eu entendia que esse era um papel também, que não é simplesmente ser economista de uma instituição financeira, mas que você tem um compromisso com o país que você está. Então, eu sempre procurei ter essa atenção. E, então, isso me colocou também no debate público, né? Então, escrevendo artigos já há muito tempo. E eu entendo que o convite do governador foi em função da minha exposição, né? Ele mesmo, quando conversou comigo, eu o conhecia assim muito superficialmente, né? Mas quando ele conversou comigo, fez o convite, ele foi muito claro, assim, ele falou: olha, eu acompanho o que você escreve, eu acompanho o que você fala. Então, acho que foi fruto desse meu trabalho, né? E que, obviamente, com convergências em relação ao pensamento dele. Beleza, agora vamos começar a falar um pouco mais da economia mesmo, como ela está, e depois um pouco mais propositivamente. Qual que é a sua avaliação? A gente já está aqui com 3/4 do governo atual do presidente Jair Bolsonaro concluídos, né? A gente já sabe o que avançou, o que não avançou, a agenda de reformas claudicante, as privatizações que não se seguiram, mas houve avanços em alguns setores com regulamentações, né? Marcos de saneamento, como por exemplo, o que aconteceu nesses últimos anos, mas tem muita... Enfim, eu queria que você fizesse a sua avaliação sobre a condução do governo até aqui e como que você acha que o governo Jair Bolsonaro vai ser lembrado pela condução econômica quando ele findar. Olha, eu acho que é um governo que nunca teve muita clareza de um plano estruturado para a economia ou para as políticas públicas. Não que não tenha mérito em algumas frentes, não que, por exemplo, no Ministério da Economia não houvesse diretrizes ali importantes. Eu acho importante reconhecer que tem sim, né? Mas, de uma forma geral, você não vê um governo estruturado em que você consegue enxergar nas falas do presidente, na atuação da Casa Civil, algo que reflita o pensamento do time econômico, né? Então, tem temas importantes que muitas vezes foram discutidos, mas que na prática, para avançar, precisa de fato de compromisso de governo, não é agenda de ministro da Economia, é Você agenda pode de citar governo. algum desses temas? Por exemplo, abertura comercial. Tem bons técnicos ali no Ministério que têm
tido, enfim, um esforço importante, até com algumas entregas importantes, sim, mas bate, na verdade, né, nas restrições políticas dentro do próprio governo. Eu nem estou falando de resistências do setor produtivo, eu estou falando um passo anterior, quer dizer, o próprio desinteresse dentro do governo em tocar determinados temas. Então, isso a gente vê na questão da abertura comercial, a gente vê na questão da reforma administrativa, e o problema é que o Brasil, a gente assim está estagnado, né? Então, assim, a agenda econômica ela precisa ser mais ambiciosa para o país voltar a ter um crescimento mais robusto e, obviamente, de forma a melhorar os indicadores sociais, porque é difícil você falar em política social num país estagnado ou até com 2 recessões gravíssimas na sequência. Fica até comprometido esse tipo de discussão. Então, sinto falta de um plano estruturado, sinto falta de vontade política, de convicção do presidente em relação a muitas agendas de políticas públicas. Você falou das dificuldades deste governo. Um dos assuntos que mais fez preço no 2021, que assustou o mercado, inclusive, foi a PEC dos precatórios, né? Com os 2 pés dela, ali, a limitação do pagamento dos precatórios e a alteração do teto de gastos, até então a âncora fiscal, que foi muito defendida pela equipe econômica, inclusive, né? E depois a alteração na âncora também foi defendida pelo ministro, que gerou até uma debandada de parte da equipe, né? O teto de gastos, como a gente conhecia, pelo menos até aqui, caiu. E agora, Zena, você acha que o Brasil precisa de outra regra fiscal? E no caso de precisar, como garantir a credibilidade dessa regra? Afinal, o teto foi criado para durar 20, para ser reformado no máximo em 10, e acabou sendo alterado em 5 anos desde a sua criação. Como que a gente resolve a situação fiscal no Brasil? Dá para botar fé em outra regra? Algumas ponderações importantes aqui. Por que foi feita a regra do teto? Por um diagnóstico muito preciso em relação à velocidade de crescimento dos gastos públicos. Teve diagnóstico muito preciso em relação a isso. Então, isso é importante colocar, porque às vezes as pessoas podem imaginar que foi assim, um improviso. Não, não foi improviso. Teve trabalho sério ali para identificar a melhor forma. Existe regra perfeita? Isso não existe, não existe. Você tem regras que funcionam, né? Que podem funcionar, mas que não tem a regra ideal. Isso não existe até porque as circunstâncias mudam. Naquele momento, me pareceu uma decisão bastante acertada e com uma flexibilidade ali muito interessante. Quer dizer, ter a cláusula de escape, de você poder gastar no momento de uma contingência como foi a pandemia, isso foi, assim, funcionou muito bem. Não é que funcionou bem, funcionou muito bem. Né? A gente pôde ter várias políticas públicas no período da pandemia sem grandes dramas ali, do ponto de vista da regra do teto. Não precisou mexer nesse aspecto na Constituição, enfim, vida que segue. Claro que você pode pensar em aperfeiçoamentos. Por exemplo, um ponto que realmente precisa ser discutido são como acionar os gatilhos. Bom, o governo teve a oportunidade de fazer esse ajuste, de fazer esse aprimoramento naquela chamada PEC emergencial. Bom, não fez. Não fez. Do jeito que foi desenhado, não funcionou. Tanto não funcionou que quando vem essa despesa de precatórios, era, né, num bom desenho, era para isso ter acionado os gatilhos da regra do teto. Nem chegou a tanto. Por quê? Porque a barra foi muito alta dos limites ali que os gastos poderiam crescer sem acionar esses gatilhos. Então, ali, quando isso aconteceu, no início do ano passado, para mim já foi um sinal preocupante de um governo que não estava comprometido com a disciplina fiscal. A primeira análise que eu fiz como analista, né, como consultor, olha, isso aqui foi um precedente, a gente vai ter dor de cabeça. E de fato teve com a PEC dos precatórios. Agora, é importante colocar o seguinte, às vezes eu vejo muitas críticas em relação à regra do teto, como se fosse possível ter a regra perfeita, que você vai lá, põe na Constituição, que tem que limitar gastos e pronto. Isso é uma lição que é importante, que é o seguinte, qualquer regra
meta de inflação, regra do teto, lei de responsabilidade fiscal, ela depende do compromisso do governo de dioturnamente respeitar o espírito da regra. Não é? Não tem jeito, não é a regra por si só, mas é o compromisso político com ela. E claro, se precisar fazer ajuste, faz, mas muito zelo na hora de fazer o ajuste, porque a eficácia de uma regra, a sua capacidade de trazer benefícios para a economia, para a sociedade, depende de você sistematicamente estar preservando o seu espírito. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Digamos que chegue à conclusão que realmente está muito complicado, a regra do teto precisa ser ajustada. Não se pode perder de vista a necessidade da disciplina fiscal, ou seja, olha, veio aqui uma contingência que, no caso, não permite o acionamento, né, da cláusula de escape, mas é o seguinte, eu estou fazendo uma reforma estrutural para tentar compensar. Que esse era o espírito, na verdade, original da chamada PEC emergencial. Olha aqui, a gente vai ter que gastar mais por causa da pandemia, mas vamos tentar medidas compensatórias para sinalizar o compromisso, compensatórias mesmo que parciais, para compensar essas despesas. Não teve nada, só empurrou mais para frente o problema. Então, no fundo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o Brasil precisa de disciplina fiscal. Penso que a melhor forma é reafirmar a regra do teto, desfazer essa parte dos precatórios e reafirmar a regra do teto, fortalecendo os seus gatilhos, o que não foi feito na PEC emergencial. E, claro, estabelecer estratégias críveis para que isso aconteça. A previsão é de revisão em 2026, que se prepare para essa revisão lá na frente. Mas antes você precisa esgotar as possibilidades. Quer dizer, a regra do teto, ela é a motivação para rever políticas públicas que não só são perversas para os cofres públicos, mas também são políticas ineficientes. Isso é importante colocar. Não se trata de uma visão fiscalista extrema, vamos cortar e não importa o quê. Não, se trata de ter maior avaliação de custo-benefício das nossas políticas públicas, e tantas delas são distorcidas e deveriam ser reformuladas, muitas vezes até eliminadas. Então, só para colocar assim, acho que vale a pena reafirmar a regra do teto, ainda que isso implique, né, você rediscutir a questão dos gatilhos, eventualmente a questão o efeito diante de choques inflacionários. É ali que a gente pode ter uma arrumação mais rápida desse ambiente macroeconômico. Procurar outra regra, não acho que seja o caso. É melhor manter e reafirmar a nossa disciplina fiscal através dela. Como eu disse, é esse jogo repetitivo, como a gente vê, por exemplo, com meta de inflação, que garante a eficácia do instrumento. Mas você diz manter ela do jeito que está agora após a aprovação da PEC, ou seja, com a correção dos gastos pela inflação acumulada até dezembro, né, entre janeiro e dezembro, ou voltar à regra anterior de reajustar o teto pela inflação até junho? Olha, essa questão do calendário, ele se tornou relevante agora. Vamos lembrar que no início do ano passado a discussão era: nossa, a inflação vai... Que, aliás, um diagnóstico que eu tinha muitas dúvidas, né? Mas a ideia é que, olha, a inflação vai cair rapidamente ao longo de 2021 e isso vai gerar um benefício líquido para a regra do teto. Aí, quando estava assim, ninguém discutia mudar a regra dessa correção. Sim. Então, foi uma mudança oportunista, o que não é bom. Mas veja que isso é um detalhe, na verdade. Esse não é o ponto essencial. O ponto essencial, aí sim, quer dizer, pode-se discutir essa questão da inflação, mas não é esse o ponto nevrálgico mais importante. O ponto mais importante mesmo é como acionar os gatilhos, né? Como gerar essa disciplina ao longo do tempo. E, obviamente, o compromisso permanente de rever políticas públicas para conter o crescimento dos gastos obrigatórios que comprometem boa parte do nosso orçamento. É esse espírito que a gente precisa resgatar. Da mesma forma, o espírito da lei de responsabilidade fiscal, que anda também machucado, né? Então, precisamos resgatar isso. Daí você fala, não, cria outra regra. Se cria outra regra, é uma questão de tempo ter mais um problema.
Então, eu acho melhor, né, ajustar, reafirmar essa do que procurar uma segunda. Beleza. Zena, eu queria falar, já que a gente citou a inflação, né? Os vilões da inflação no ano de 2021 foram os combustíveis, né? O setor de transportes foi o responsável pelo maior impacto inflacionário, como a gente viu nas divulgações do IPCA recentes, né? E a gente atravessou o ano com um enorme debate político sobre a política de preços da Petrobras, reafirmada pela companhia, o que garante alguma tranquilidade para o mercado, inclusive, mas ela ficou sob fogo firme ali, de tanto políticos de direita quanto políticos de esquerda. O próprio presidente da República chegou a falar que a empresa está lucrando demais, que paga dividendos demais. Há propostas de criação de um fundo para amortizar a variação nos preços. Como que você enxerga isso? É papel do Estado brasileiro tentar controlar a questão dos combustíveis? Se é, como fazer isso de maneira mais inteligente? Porque até agora a gente vê um vórtice de propostas ou de intenções e nenhuma efetividade. O próprio governo criticou muito, mas não ofereceu nenhuma solução até aqui. Como que vocês na equipe do governador João Dória, pré-candidato à presidência, pensam essa questão no momento? Já tem uma proposta feita? Olha, primeiro é importante um diagnóstico claro aqui, que é o seguinte: a gente já teve momentos de barril, preço de petróleo e seus derivados muito mais elevados do que a gente está vivendo hoje. O que ocorre é que a gente tem um adicional tremendo por causa da disparada do dólar, em que a nossa moeda descolou e muito do que seria o esperado, né, dado o próprio ciclo da moeda americana no mundo, dado o comportamento de outras moedas emergentes. Então, quando a gente olha ali, se fosse mantido os parâmetros lá de trás não é muito passado, muito antigo não, quer dizer, estou falando até meados de 2020. Mantidos aqueles parâmetros, era para a nossa taxa de câmbio estar oscilando em torno de 4,20, até talvez mais baixo. Então, boa parte dessa pressão é por conta dos nossos erros de política econômica que geram essa pressão no dólar, que reduzem o interesse do investidor estrangeiro e que fazem muito, né, alimentam muito o fluxo de saída dos brasileiros. A gente fala muito dos estrangeiros, das oportunidades que o país perde, mas temos que lembrar que tem muito fluxo de saída dos brasileiros, recursos de exportação que não entram, que podiam estar contribuindo para o crescimento do país. Agora, isso é fruto, né, de equívocos de política econômica, de ruídos que poderiam ter sido evitados de uma forma geral, né, pelo governo. Então, isso é importante, porque senão parece que assim, olha, é mais um meteoro que veio, o preço de combustível subiu e a Petrobras é insensível e faz esses ajustes. Essa história não é uma boa descrição desse momento, considerando que tem essa questão do comportamento do dólar. É importante assim, reafirmar aquilo que eu coloquei na primeira resposta. Não tem regra que se sustente se você não tem um governo comprometido. O problema não é a regra, o problema é a falta de compromisso do governo. Isso tem implicações no dólar. Então, parte do problema, vamos dizer assim, talvez a parte principal, né, se resolve com boa gestão da política econômica, que faria a taxa de câmbio recuar e, obviamente, tirar essa pressão desses preços. Isso é essencial. Discussões sobre fundo para estabilização, tem países que têm experiências. Tem complicações aqui? Tem detalhes técnicos importantes? Tem, por exemplo, na hora que você fala de criar um fundo, isso tem repercussões no pagamento de royalties que vão para os estados? Não é algo que você faz assim no estalar de dedo, não é algo que você consegue rapidamente fazer um mecanismo eficiente. Agora, claro, isso é possível, essa discussão é possível. O que não pode é interferir na política de preços da Petrobras, lembrando que essa é uma racionalidade econômica, né? É um preço de uma commodity, né? E lembrando que é uma estatal, paga dividendos para o Tesouro, não é que a sociedade, de alguma forma, né, está fora disso, quer dizer, é uma empresa estatal, uma empresa, em parte, né, estatal, e que, obviamente, tem benefícios para os contribuintes. Então, eu acho que não está bem encaminhada essa discussão da forma como está sendo colocada.
Já que a gente falou da Petrobras agora, eu queria saber como que vocês da equipe econômica do João Dória enxergam a privatização de empresas, especialmente as grandes, né, as estatais mais famosas, que mais estão no dia a dia dos brasileiros, como a própria Petrobras, Correios e Banco do Brasil. Essa é uma questão que muitos candidatos do centro, da centro-direita ou mais ligados ao liberalismo falam em alguns momentos durante as eleições e depois esse assunto submerge, né? O próprio Paulo Guedes falava isso no começo, agora ele fala que privatização da Petrobras é para algo daqui 10 anos, o assunto vai e volta, a esquerda vai no sentido contrário, enfim. Você tem uma posição clara a respeito disso? E a sua posição é a posição da equipe também? Uhum. Olha, primeiro colocar o seguinte: foi importante trazer esse tema da privatização para o debate público. Isso foi muito importante. Agora, é claro que ali, mesmo ainda na época da campanha de 2018, eu pessoalmente via de forma crítica a forma como se inseriu, a forma. Tinha mérito na discussão, mas a forma, na minha opinião, foi equivocada. Primeiro, porque tratou como se fosse uma medida administrativa fácil, você vai lá, né, e resolve, e que se não foi feito antes é porque faltou competência, e tem um benefício ali, 1 trilhão, enfim, né, uma receita óbvia que viria e que seria um processo fácil. Passou uma mensagem para a sociedade de que, olha, tem grandes, né, dilemas aqui, e isso não é verdade. Primeiro que você tem que analisar caso a caso. E eu entendo que cada estatal tem uma história. E eu entendo que tem 3 critérios básicos que precisam ser colocados, vamos assim, para você estabelecer o que fazer com uma empresa estatal. O primeiro ponto é: essa empresa, ela está cumprindo de fato um papel na política pública que não seria, não teria como o setor privado cumprir, ou porque não tem interesse, né, porque tem falhas de mercado, ou porque não tem interesse, enfim, tem um papel de fato que tem um retorno social importante e que, portanto, essa empresa precisa ser mantida. Por exemplo, a Embrapa. A Embrapa é uma estatal que, ou outras empresas ligadas à pesquisa, que você não vai privatizar a Embrapa, porque ela tem um papel de política pública muito importante. É E que, insubstituível, né? exato, não é uma coisa que inovação na agropecuária depende de pesquisa, né, e que o setor privado não vai atender essa demanda. Né? Não é privatizar tudo, você tem que olhar caso a caso. E nesse caso do primeiro critério, é uma questão de alocação de recursos. Se você tem uma empresa que tem uma atuação que pode ser feita pelo setor privado, que vai fazer melhor, vai aumentar a taxa de, por exemplo, infraestrutura, o setor privado tem mais condições de aumentar a taxa de investimento, de gerar produtividade, de fazer com mais eficiência, claro, com boas regulações. Você não pode privatizar um setor, isso foi a grande, né, contribuição do governo Fernando Henrique, você privatiza e faz as agências reguladoras exatamente para estabelecer as regras do jogo ali, em benefício do cidadão, em benefício da sociedade. Então, tem muito espaço para a privatização de infraestrutura nesse aspecto. Outro ponto importante é a questão do risco fiscal. E aqui eu não estou falando de vender para reduzir dívida pública. A gente sabe que reduzir dívida pública seria algo importante, mas esse não é exatamente o caminho. Quando você soma ali as empresas que poderiam potencialmente ser privatizadas e fala assim, olha, vou conseguir fazer isso tempestivamente, o que também não é assim, você vai ter uma receita né, que é muito pouco perto do que é o estoque da dívida pública. Então, sim, é bom reduzir a dívida pública, mas essa não deve ser a justificativa. Então, o segundo critério na questão fiscal é menos a receita que você pode ter, mas mais a redução do risco fiscal. Então, o que acontece? A gente tem empresas estatais que a gente fala que são as não dependentes e as dependentes do Tesouro Nacional. São aportes fortes ali, né, de mais de 20 bi, enfim, 30 bi, que o Tesouro tem que fazer, e é um risco fiscal relevante.
né? Não é só pelo volume transferido, mas pelo risco que isso pode trazer de surpresas ano a ano, dependendo da conjuntura e tal. Então, reduzir esse risco fiscal é um critério interessante, né? Ainda que o primeiro, na minha visão, seja mais importante. Tem um terceiro critério, que é um critério que eu diria de economia política, que é o seguinte: quão maduro está o debate em relação à privatização de uma determinada empresa? Porque uma coisa é você falar assim, olha, eu já vou colocar isso aqui num plano de governo. A outra coisa é você falar, olha, eu preciso preparar antes o debate, né? Preciso avançar o debate público. A sociedade enxergar os custos e benefícios dessa decisão, né? Então, uma empresa como a Petrobras, a minha avaliação pessoal é que não é um debate suficientemente maduro no Brasil, por exemplo. Acho que precisa avançar. Então, numa linha pragmática, tem que levar em consideração. E como tem muita coisa para fazer, né, outras empresas que às vezes que não dão a mesma manchete de jornal, mas que teriam benefícios para a sociedade e redução de risco fiscal, eu acho que tem muito caminho ainda pela frente para ser feito, né? Então, precisamos discutir o desenho das empresas do lado do setor financeiro? Sim. Dá para enxugar essa estrutura? Dá para pensar em trabalhar com menos instituições e as políticas públicas desta que for, né, eventualmente privatizada, ser transferida, aquilo que é política pública para outro banco público? Sim. Agora, a mensagem aqui é a seguinte: não é uma coisa que precisa ser feita com estudo, olhando os números, olhando custo-benefício, porque quando a gente fala das agendas que o Brasil precisa avançar, são várias frentes. São várias frentes e que a minha visão, a nossa visão, é que vão ter que avançar em paralelo. Claro que isso não significa que não há prioridades. Claro que há prioridade, tem que definir prioridades. Mas se você foca excessivamente num determinado ponto, isso pode acabar prejudicando o avanço de outros temas, porque você não pode também, né, congestionar essas agendas. Então, assim, quando a gente pensa em desenho de um plano de governo, tem que incluir aqui a questão da abertura comercial, que é um tema espinhoso, tem que discutir a questão tecnológica, né, como inserir o Brasil melhor na questão tecnológica, e isso tem implicações sociais muito grandes, né? A gente ter o cidadão com acesso a serviços pela internet, pelo meio digital, isso é transformador, né? E com preço, claro, eu estou falando aqui em condições de... tem questões físicas aqui de infraestrutura e preço, né? O cuidado com o capital humano talvez seja hoje o maior gargalo do Brasil. Outra agenda que tem várias ramificações, essa questão da insegurança jurídica, que está presente em vários aspectos do nosso sistema econômico. Tem a questão tributária, que é a questão das licitações, as regras do jogo do dia a dia. Então, revisões de marcos que a gente tem que fazer e medidas administrativas para conter essa insegurança jurídica, que talvez, do ponto de vista de decisões de investimento no Brasil, seja uma das principais, se não a principal. Então, são várias questões que precisam ser mapeadas e que precisam avançar em paralelo, até porque isso aumenta a própria efetividade das políticas. Né? Então, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo que está muito no debate público, que é a questão das reformas trabalhistas do governo do presidente Michel Temer. Como é que... Eu até tinha preparado uma pergunta sobre isso, né? Até só para dar o contexto e te dar a deixa. Nas últimas semanas a gente tem visto um debate, inclusive fomentado por integrantes do partido do candidato líder nas pesquisas para a eleição até o momento, que é o ex-presidente Lula, né? Ele mesmo fala de vez em quando, volta, mas alguns expoentes do partido dizem com muita clareza que é o caso de fazer uma revisão da reforma trabalhista feita pelo Temer, inspirados num processo que está acontecendo na Espanha. Tem gente que fala de revisão de reforma até da Previdência, né? E aí, essa é a deixa mesmo. Como que você enxerga esse debate? Antes da gente seguir com novas reformas, a gente tem que rever essas reformas já feitas? Elas deram errado, assim?
Eu entendo que seria um tremendo retrocesso, o que é algo muito grave, porque a gente está precisando justamente fazer o contrário, é acelerar reformas. Nós tivemos o governo do presidente Fernando Henrique bastante reformista, bastante. Acho que se hoje a gente tem aqui um ambiente macroeconômico mais estável, a gente deve ao governo Fernando Henrique. Aí, quando entra o governo Lula, que no primeiro momento foi de dar continuidade a essas políticas, inclusive no campo social, lembrando que várias políticas sociais foram lá iniciadas no governo Fernando Henrique, as políticas de transferência de renda, FIES, enfim, lá atrás o Fundef, né, que depois virou Fundeb, mas enfim. Aí, quando vem a crise do mensalão, a gente ficou 10 anos sem fazer reformas e até contra-reformas, inclusive retrocessos. Retomam as reformas no governo Temer na direção correta. De novo, vai existir a reforma ideal, a legislação ideal? Claro que não, claro que não. Mas aí o que você faz? Você ajusta e aprofunda aquilo que é necessário. Então, na minha visão, essas reformas que foram feitas no contexto, né, da reforma trabalhista, que é terceirização e as mudanças da regra de CLT, na verdade é no sentido até de aprofundar, mas reconhecendo que tem ajustes a serem feitos, por exemplo, nessa questão da uberização que tanto se fala, né? Como garantir direitos para o trabalhador, para esse trabalhador. Mas veja que precisa andar para frente, não desfazer aquilo que funcionou. Aliás, boa parte desse nosso funcionamento da economia durante a pandemia, né, teletrabalho, essas jornadas mais flexíveis, seriam inviáveis, ia ter uma tremenda judicialização, seriam inviáveis se não fossem as reformas que foram feitas nessa linha. Então, na verdade, funcionou e funcionou muito bem. Agora, voltando ao ponto, né, que eu estava falando, agora imagina o seguinte: você teve reforma trabalhista, e se tivesse tido avanço também em políticas de requalificação de mão de obra e formação, né, de preparar melhor os nossos jovens que saem do ensino médio, ter mais oferta de ensino técnico, os jovens podendo explorar, podendo desenvolver os seus talentos, né? Puxa vida, o efeito seria muito maior, porque hoje um grande problema que a gente tem, principalmente da questão da empregabilidade dos mais jovens, é que são pessoas que não têm formação para ter empregabilidade. Né? Você fala, mas o salário mínimo, em alguns casos, ainda mais quando você pensa salário mínimo mais os encargos, muitas vezes é alto à luz da produtividade individual daquele indivíduo. Então, a gente precisa dar perspectiva para os jovens, e a melhor forma de dar perspectiva para os jovens é exatamente pela educação, pela formação, pela capacidade de inserção no mercado de trabalho. E isso é importante para a própria cidadania. Como é que você vai exercer cidadania se você não consegue arrumar um emprego, porque você não tem uma qualificação? Então, só tem ganhos aqui, né? E, obviamente, que isso aumentaria a efetividade de uma política como essa. Por isso, a ideia de avançar em várias frentes, ainda que incremental, muitas vezes. Então, não é o Big Bang, a grande reforma, vamos privatizar tudo, vamos abrir tudo. Acho que isso não é uma boa forma de inserir esse debate, mas de avançar com muito diálogo, é claro, expor para a sociedade os benefícios das medidas e, aos poucos, ir eliminando essas distorções. Importante colocar o seguinte: essas várias distorções que a gente tem no nosso sistema econômico, nas várias frentes, nas renúncias tributárias, na alocação dos gastos públicos, nas regras, né, nos marcos jurídicos do país, tão complexos. Cada uma dessas distorções tem dono. A gente nem percebe, a gente está se beneficiando muitas vezes. Cada setor tem interesse naquela ou tem algum ganho. Então, na hora que você fala, tá bom, vou eliminar essa distorção, às vezes intuitivamente para as pessoas, é assim, tranquilo, né? É óbvio que precisa fazer uma reforma tributária para simplificar. Claro, quem que vai ser contra? O problema é que na hora que você vai avançando,
você descobre que aquela distorção, que seria importante eliminar para reduzir, por exemplo, a complexidade do sistema tributário, o setor que se beneficia fala, não, mas vai começar justo com o meu setor? Não, eu não quero reforma. Então, esse é um nó da política. Nós, como economistas, temos que apontar aonde estão os grandes nós, para onde começar, onde vai ter o melhor retorno para a sociedade. Se o debate não está maduro, procurar avançar no debate, porque se não é feito nesse governo, vai ser feito por outro, é avançar o debate, né? Isso é essencial. A gente viu isso acontecer na reforma da Previdência. Ah, não foi possível fazer a reforma da Previdência. Tá bom, construiu o debate público para o próximo presidente. Está ótimo, importante é o país avançar. Agora, é importante colocar que é isso, esses nós, cada um deles ele tem dono. Então, por isso que precisa ter um sentimento da sociedade que todo mundo vai ter que participar, claro, com pesos diferentes, com velocidades diferentes, tem coisas que são mais prioritárias, são menos, mas que precisa avançar nessas várias frentes. No caso da reforma tributária, a gente viu bem isso, né? Vamos simplificar, mas desde que não seja para o meu setor, é para os outros. Então, mas falta um pouco de peso político nisso também, né? Um cenário que a gente viu nesses últimos 3 anos, né? Quantas vezes a gente não viu o Paulo Guedes sendo desautorizado até pelo presidente da República em alguns momentos, né? Ele mesmo reconhecendo, falando, olha, antes a adesão do presidente à agenda da equipe econômica era de 98%, depois passou para 65%, agora ele precisa de autorização do Ciro Nogueira para conseguir mexer no orçamento. Um eventual governo Dória, você sente isso? Houve essa conversa? Ele compraria essas brigas? Não, a gente vai ter que mexer com o interesse dos setores e tal. Porque eu acho que pode haver o temor de parte do eleitorado, do mercado, inclusive, de ver mais um ministro da Fazenda, da economia liberal, alinhado com essa agenda de eficiência, sendo diminuído por interesses políticos, conforme o presidente vai se enfraquecendo politicamente e vai tendo que abrir espaço para outros grupos sustentarem o seu governo. Você, como economista, com a sua trajetória, é um temor, algo que passa pela sua cabeça, Zeina? Olha, restrição política a gente sabe que tem. O economista vai lá, mostra as opções, a decisão é da política, e é claro que você tem que ter liderança capaz de fazer, de entender o momento do país e fazer o devido enfrentamento com diálogo e tal. Eu não tenho dúvidas em relação a isso. É muito importante que o presidente tenha perfil reformista, o que não era o caso, né? Não é o caso do presidente Bolsonaro, na minha visão. Essas agendas não são agendas de ministro da Fazenda, ministro da Economia, são agendas de governo. A gente tem que ver a Casa Civil empenhada, a gente tem que ver ali os ministérios, porque às vezes você vai mexer numa determinada política pública que envolve, por exemplo, na própria questão da abertura comercial, não é só o Ministério da Economia. Tá? Você tem várias agendas que você tem que avançar ao mesmo tempo, envolvendo várias áreas do governo. Agora, a minha resposta para você é o seguinte: se eu acreditasse que não é, ainda que entendendo que tem momentos que a gente pode fazer propostas e a decisão política ser outra, faz parte da vida, faz parte da vida. Mas a minha compreensão é a seguinte: se eu não acreditasse no compromisso do João Dória em avançar nesses temas nevrálgicos, eu não aceitaria o convite. Agora, a última pergunta, para a gente encerrar a nossa conversa aqui. Eu queria até uma pergunta um pouco mais filosófica, assim, porque às vezes as pessoas reduzem esses debates econômicos, especialmente que a gente está falando de políticas públicas, a uma enorme questão simples de mais Estado, menos Estado, mais Estado, menos Estado. Na sua visão, que está há algum tempo analisando o Brasil em todos os seus gargalos, fazendo esse debate agora de maneira propositiva, assessorando um político que tem uma proposta, né? Em quais áreas no Brasil é necessário aumentar a atuação do Estado e onde é necessário enxugar, de maneira geral, obviamente? Olha, eu acho que essa discussão mais ou menos Estado também não é uma boa forma de traçar esse debate, mas sim da qualidade da ação estatal, né? De uma forma geral, a gente tem problemas muito sérios na qualidade da ação estatal, porque a gente tem uma tremenda carga tributária, cobrada de uma forma que gera distorção, não é que simplesmente você está repassando
dinheiro para cá e para lá, quer dizer, arrecada daqui, gasta dali. Não, tem problemas na forma como você arrecada, que gera distorções na economia, que reduzem o apetite para o investimento, sem contar a carga tributária tão elevada, que coloca o Brasil numa situação que destoa da realidade de outros países, da maioria, né, dos países emergentes. E, obviamente, o gasto público, a gente precisa melhorar a alocação. Claro, você fala assim, mas isso quer dizer que não precisa nenhum recurso mais para áreas sociais? Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que o grande desafio agora é menos de aumentar o direcionamento de recursos e muito mais, para colocar pesos aqui, e muito mais de melhorar a qualidade da gestão, né, desses recursos. Garantir que quem está recebendo o benefício é quem realmente precisa. Garantir que você, de fato, está conseguindo mapear as necessidades amplas dos grupos vulneráveis, né? Então, assim, tem um trabalho, e que é possível. Esse é um trabalho que é possível, né? Então, essa questão da qualidade da ação estatal, ela é mais importante. Agora, não há dúvidas que tem excessos nessa ação do governo, e aqui eu não estou falando só isso que resulta numa carga tributária tão elevada. Aliás, uma importância da regra do teto é exatamente que esse é o caminho para lá na frente a gente colher uma carga tributária menor, porque se você vai contendo gastos paulatinamente, lá na frente você vai poder ter espaço para discutir, olha, podemos reduzir a carga tributária de forma uniforme, né? Então, é claro que tem excesso, sim. Se a gente puder focalizar mais a ação estatal onde realmente precisa para acelerar para trazer mais para perto essa perspectiva de redução de carga tributária, melhor, porque realmente penaliza muito o setor produtivo, né? E é claro, se você vai avançando para uma carga tributária menor, uma forma mais eficiente de ter arrecadação, né, de recolher impostos, isso também facilita discussões sobre a abertura da economia, você vai entrando numa outra dinâmica. Então, esses pontos nevrálgicos, eles são importantes. Nosso papel no time é identificar esses nós que são os mais importantes, né? Então, essa dinâmica, ela é essencial. Quando a gente fala da atuação do governo, vai além da questão do orçamento, ainda que a questão do orçamento seja o coração aqui. Sim. Mas a gente tem que pensar nesse emaranhado de regulações e normas, os nossos marcos jurídicos, que tornam esse nosso custo Brasil enorme, né? As empresas, elas precisam ter exércitos de advogados, de contadores para acompanhar as várias mudanças, para ter garantia que está cumprindo todas as regras, né? Então, assim, quando a gente fala da intervenção estatal, ela vai muito além da questão orçamentária por si só. É uma questão de analisar também os marcos jurídicos do país e a forma como tem sido aplicado, porque não é só a regra, mas como ela é aplicada. Muitas vezes a gente tem as jurisprudências muito confusas no Brasil, muito instáveis, as regras do jogo que mudam com muita frequência e sem critério, porque mudar a regra do jogo faz parte, tem hora que tem que mudar mesmo, né? A realidade muda, você tem que mudar a legislação, mas o problema do Brasil é que a gente acaba mudando com uma frequência, sem critério, gera um ambiente de imprevisibilidade jurídica e, obviamente, insegurança jurídica. Então, tem que olhar um conjunto muito mais amplo, né? E uma parte aqui, sim, né, a gente precisa repensar o orçamento público, porque tem áreas que o Brasil precisa ter atuação do setor público mais eficiente e até eventualmente vai ter que direcionar mais recursos. É associado à inovação, né, ao empreendedorismo. A gente está falando aqui de mudanças tecnológicas no mundo, que o Brasil está muito atrasado, que impedem, que é um fator que segura o Brasil nessa armadilha da renda média, né, desse país com baixa produtividade, repensar como a gente pode ter, e aí implica mudanças de legislação também, né, mas enfim, como que a gente pode ter melhor financiamento à inovação,
a empreendedorismo e utilizar melhor o potencial das nossas universidades. Porque hoje é muito difícil você traçar, fazer convênios com as universidades públicas, por exemplo. Como ter mais sinergia? A gente tem tantos talentos no país, a gente tem centros de pesquisa muito importantes e a gente está perdendo cérebros, a gente está perdendo pesquisadores porque não conseguem ter condições de trabalho aqui. Então, como ter explorar mais? E é óbvio que aí entra a questão ambiental, entram vários assuntos aqui, né? Mas o meu ponto é que tem essas áreas precisam de maior atenção do poder público. Sim. E agora, uma curiosidade mesmo, como que está funcionando o trabalho da equipe? Vocês se reúnem, tem proposta de formulação de políticas públicas, vocês devem apresentar projetos ao longo da campanha eleitoral, Sim. tem uma agenda? Como que é Não, isso daí? sim, de certa forma isso veja, a gente ainda está nos estágios iniciais, mas as vantagens da tecnologia, porque a gente se fala o dia inteiro, né? E formalmente nós temos reuniões presenciais semanais. Esse é o nosso, né? Então, nós como time e, obviamente, na mesma Tem um grupo no rotina. WhatsApp de Team João Dória, alguma coisa assim? Tem, Qual que é o nome total, do grupo? total, e bem ativo, bem ativo. Então, nós temos o nosso O grupo de Meirelles é bom de economistas. responder o Zap, então. Ana Carla Brão. Aí é a conversa fácil, aqui é conversa fácil. Então, nós temos, claro, o nosso dia a dia bastante intenso, de trocas frequentes, né, de ideias, e, enfim, e tem essa rotina, né, que estamos começando, né, de reuniões presenciais semanais e reuniões também semanais presenciais com o governador, quer dizer, além da troca de mensagens, né, essas reuniões presenciais semanais para a gente discutir os temas da agenda. Veja, não existe a divergência, mesmo que a gente tenha visões muito parecidas, na hora que você vai entrando nos detalhes, claro que vai ter visão diferente, mas é aí que é a ponta interessante, porque força a gente a rever os argumentos, olhar os números, pesquisar. Puxa, esse ponto aqui eu não tinha pensado. O que tem na literatura? O que tem na experiência? Tem alguma experiência no Brasil, lá fora? Quais são as evidências? Quais são os números? Então, eu vejo isso como algo positivo. Me preocupa quando tem concordância demais, você também tem que desconfiar um pouco. Então, a ideia de ter um grupo, eu acho que fortalece a agenda, né? Ainda que, é claro, né, tenha mais convergências do que divergências, é claro, né? Isso não tem sentido. Aí a outra questão, que eu já coloquei bastante aqui, uma vez que são várias frentes que precisam, né, tem a política social, tem questão tecnológica, tem o meio ambiente, tem a questão macroeconômica, tem os vários temas da microeconomia, né, reforma tributária, abertura comercial, quer dizer, são vários temas aqui. É claro que cada uma vem com a sua experiência, né, e a nossa intenção por ter um grupo e que está falando, a ideia é ter algo realmente estruturado, coeso. Desculpa me estender, mas, por exemplo, imagina o seguinte: você vai lá, traça políticas para um determinado setor, mas não conversou com o pessoal da regra do teto, né? Quer dizer, como é que viabiliza? Então, uma preocupação que a gente tem é, de fato, trazer um todo coeso, né? Com fundamentação técnica, mas que tem uma lógica interna muito grande. Porque todo mundo sabe que escolhas precisam ser feitas, né? Prioridades precisam ser definidas, não dá? Tem coisa que tem que ir mais devagar, tem coisa que tem que ir mais depressa. Então, esse é um trabalho técnico e, é claro, a decisão é política. Zeina, muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. As portas aqui do Sul Notícias estão sempre abertas para você. Um excelente 2022, que você vai trabalhar muito esse ano. Muita saúde também. Olha, eu agradeço a oportunidade, estou otimista, estou confiante
e acho que tem muita coisa bacana ainda para a gente avançar no país. Enfim, não estamos num apagão de ideias, que não tem nem ideia para onde ir, o problema é enorme, não sei por onde começar. Isso não é verdade. Tem muita pesquisa boa aí para a gente aproveitar, muitas experiências de sucesso para a gente aproveitar e acelerar, né? Acelerar essas várias reformas que o Brasil precisa avançar. Será. Obrigado, viu? Obrigada a você. Bom, pessoal, gostaram da conversa? Não se esqueçam de deixar o like, de compartilhar esse conteúdo. Se você está chegando agora, aqui é o Suno Notícias. A gente tem as lives diárias, 9 horas da manhã e 19 horas, resumindo o que está acontecendo no mercado, além desses conteúdos especiais, como esse que você está assistindo no YouTube, ou como este aqui que você está ouvindo na plataforma de podcast da sua preferência, tá? A gente produz conteúdo multimídia para deixar o investidor, o cidadão brasileiro sempre muito bem informado, capaz de fazer o que ele quiser de maneira inteligente com o dinheiro dele. Obrigado pela audiência, não se esqueçam do like, hein? Até a próxima.